Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Marcelo Nogueira, da Igreja Lugar de Vida, o Brasil para Cristo, em Vila Maria. Estamos aqui com mais uma aula para os nossos amados e amadas adolescentes. Desta feita, através da lição número 8, que intitula-se Não Seja Medíocre. Porém, antes de darmos prosseguimento, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Senhor meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Espírito Santo de Deus, a Ti honra, a Ti glória, a Ti louvor, a Ti majestade. Obrigado, Senhor, por ter nos conduzido até esse momento, por estar nos proporcionando esta oportunidade de estarmos refletindo sobre a Sua palavra, sobre a mensagem, sobre a lição que será estudada no dia de hoje, Pai. Me capacite, capacite a todos, Pai, para que possamos entender, Senhor Deus, qual o Seu propósito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Senhor Deus. Isso é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, irmãs, amados, amadas, adolescentes. Vocês na semana passada tiveram e aprenderam, um jeito inteligente de alcançar gente, com a presbítera Patrícia. E hoje iremos meditar e refletir em alguns pontos, como por exemplo, você tem amado e se importado com aqueles que estão à sua volta? Na semana que passou, quantas vezes você parou para orar e para ajudar alguém? De 0 a 10, que nota você daria à sua vida cristã prática? Como alvos a serem alcançados nesta aula, cabe a cada um de nós refletirmos e tornarmos capazes de saber aprender a se importar e valorizar o outro, a entender que obras são reflexos da genuína fé e a conversão em Cristo Jesus, a sentir compaixão pelas outras pessoas, a refletir sobre quais de suas realizações práticas, as suas obras, têm testificado Cristo às pessoas, a relembrar a importância do maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus e que vem seguido da decisão de amar ao próximo, de agir demonstrando o amor de Jesus por meio de ações práticas, de mostrar às pessoas por meio de bom testemunho que o Evangelho de Cristo transforma. A base bíblica, irmãos, desta aula está em Atos, no capítulo 2, entre os versículos 42 e 47. E assim diz a palavra do Senhor. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos, eles faziam muitos milagres e maravilhas. É por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos
se reuniam no pátio do templo. Nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Portanto, a lição de hoje, meus amados, minhas amadas, tem como um dos principais objetivos entendermos que é fundamental cumprirmos com a ordenança de Cristo, ir e pregar o Evangelho às pessoas. É o ide, né? Eis-me aqui, Senhor. Na igreja primitiva, irmãos, além da missão de serem testemunhas das boas novas, os cristãos, eles entenderam que precisavam se aperfeiçoar e encorajar uns aos outros. Perseguições, preconceitos e desafios diários vivenciados pela igreja fez dela mais do que uma instituição, fez dos membros irmãos uma verdadeira família unida em e por Cristo. A igreja primitiva, ela tinha uma fervorosa convicção de sua função. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14, está escrito assim na palavra do Senhor: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. A mensagem escrita e extraída desses versículos nos mostra que Cristo tem que estar vivo na ação da igreja, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa fala. Então, Jesus Cristo tem que ser nosso pensar, nosso falar e o nosso agir. O mais importante na vida daqueles crentes da igreja primitiva era anunciar o Messias que veio, morreu e ressuscitou, garantindo a salvação. Bem, amados, amadas, quando o assunto é vida cristã, facilmente e normalmente nos acomodamos a uma situação medíocre, acomodada. Mediocridade significa então viver na média, não fazer nem menos nem mais. Porém, sabemos também que não é assim que devemos viver. Seja sincero com você mesmo e responda agora: como você reagiria se pessoas lhe ameaçassem de morte por causa de ser declaradamente cristão? Você voltaria a falar e a testemunhar de Cristo perto destas pessoas? Se ao evangelizar você fosse surpreendido com risadas, deboche e piadinhas,
você ficaria como? Triste, porque mesmo depois de você expor o Evangelho, eles não o aceitaram? Ou envergonhado, sem ter coragem de olhar para a cara deles outra vez? Adolescentes, prestem atenção agora e vamos guardar conosco essa verdade que eu vou falar. Quem tem convicção de algo não se deixa abalar pelas vezes que não é entendido ou não aceitam a sua posição. Vou repetir. Quem tem convicção de algo não se deixa abalar pelas vezes que não é entendido ou pelas vezes que não aceitam a sua posição. Bem, dando continuidade, a história nos mostra que os primeiros cristãos olhavam para a sociedade não apenas como um grupo de pessoas que precisavam de salvação. O Evangelho em que criam lhes ensinou a amar mesmo quando não se eram amados, a valorizar o próximo mesmo que ele não os valorizassem. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, entre os versículos 25 e 27, está escrito assim na palavra do Senhor: desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Históricos mostram que os primeiros cristãos, eles desempenhavam várias ações que auxiliavam os necessitados. Eles promoviam, por exemplo, refeições comunitárias, que incluía inclusive a celebração da ceia do Senhor, como está instruído em 1 Coríntios, capítulo 11, entre os versículos 17 e 34, na palavra do Senhor. Os que tinham mais doavam os alimentos, outros faziam e todos em comunhão distribuíam a quem precisasse. Socorriam em situações de epidemias, pois seguindo os relatos, enquanto pessoas abandonavam até mesmo familiares para não se contaminarem com doenças que os assolavam, os cristãos, eles tomavam os moribundos no colo e no momento da morte fechavam-lhes os olhos e a boca. Preparavam os corpos com banho e os enterravam. Muitas vezes os cristãos que faziam isso também morriam com a peste, se contaminavam. Irmãos, imagine hoje os irmãos nos cuidando, e trabalhando no tratamento de pessoas contaminadas pelo Covid-19, assim como temos as pessoas da saúde, dos hospitais, que diretamente lidam diariamente com os pacientes que testaram positivo para o Covid-19 e estão sintomáticos. Reflitam, irmãos, reflitam aí, irmãs, o que você e a sua igreja têm feito pelos necessitados? Qual tem sido o seu sentimento ao se deparar com um mendigo no caminho para casa, indo para a escola, por exemplo? Temos muito que aprender com o testemunho de vida cristã e consciência social daqueles primeiros cristãos. Eles são exemplos de cristãos que superaram
a mediocridade. Evangelizaram e serviram com dedicação ao próximo. Não deixe de viver o verdadeiro evangelho, amados. Seja conhecido por amor, respeito e empatia pelo próximo. Seja um espelho de Cristo em meio a uma sociedade que não pensa mais no outro. Busca sempre ganhar e não pensa em ceder em favor de quem realmente precisa. Agora pense em você, na sua rotina diária. O que você tem feito para que Cristo seja identificado em você por meio de suas atitudes? O que você tem feito, meu irmão, minha irmã? Bater palmas e reconhecer o trabalho dos outros é cômodo. Criticar é mais fácil ainda. Não devemos fazer algo esperando aplausos das pessoas. Deus quer que tenhamos um coração sempre disposto a servir, sem olhar a quem, sem esperar recompensa. Desde a instituição do povo de Israel, Deus tem ensinado a homens a responsabilidade social que cada um deve ter para com o próximo. No Novo Testamento, Jesus ele viveu essa verdade. Ele deu atenção aos marginalizados. Ele curou, ele expulsou demônios, ele alimentou os que tinham fome. Deus nos chama a uma fé prática, ou seja, a uma vida em Cristo marcada não só pelo estudo da palavra, mas pelo praticar dela. Vamos exercitar então, adolescentes, vamos exercitar a nossa fé. Liste suas últimas ações sociais realizadas. Ao lado, anote também quanto tempo faz que as praticou. Como exemplo, dividi meu lanche com um mendigo há 5 dias atrás. Outro exemplo, dei o meu lugar no ônibus ou no metrô para uma senhora gestante ou da melhor idade se sentar, isso ontem. Ajudei um senhor de idade a atravessar de um lado para o outro daquela rua, isso foi hoje, e etc. Cada um com a sua obra, cada um com a sua obra, cada um com o seu dom, cada um com a sua oportunidade. Cuidado para que sua vida cristã não se afogue na teoria. Apenas saber que ser cristão e amar e servir ao próximo não é o bastante. Deus, Ele opera e Ele espera lhe ver com as mãos na obra, praticando e distribuindo o amor que um dia você recebeu em Cristo. Uma das maneiras de estudar a existência humana é dividi-la em 4 esferas, em 4 etapas. Uma intelectual, uma segunda emocional, uma terceira física e uma quarta espiritual. Quando uma destas partes não vai bem, as outras também são prejudicadas. E o ser humano sofre com as consequências. Daí a importância do outro, do nosso próximo em nossas vidas. É o outro que nos ajuda no que por algum motivo, por determinado período, nos falta. Quando a Bíblia nos ensina a amar uns aos outros, está incluído o cuidado de uns com os outros. Se você pesquisar, você encontrará no decorrer de
toda a Bíblia orientações a nós mesmos, povo de Deus, para que cuidemos de nosso próximo de forma integral. Assim como uma mãe e um pai cuidam de seus filhinhos ou filhinhas, desde quando nascem até estarem em condições de se virarem sozinhos. Lá em Tiago, no capítulo 2, entre os versículos 14 e 26, está escrito assim na palavra do Senhor: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer? Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Sem dúvida alguma, a salvação não vem por obras. Não vem por obras, mas as obras, elas confirmam a nossa fé naquele que nos salvou. Portanto, igreja, portanto, irmãos, irmãs, amados, amadas, e finalizando aqui a nossa aula, a nossa lição de hoje, pense no próximo, preocupe-se com ele, decida romper as barreiras da mediocridade e do comodismo, seja um canal de bênção, não só para que as pessoas conheçam o Salvador, mas permita que elas vejam o Salvador Jesus Cristo trabalhando por meio de sua vida. Não é isso verdadeiro, irmãos? Que as pessoas realmente vejam através dos nossos exemplos Jesus Cristo em nossas vidas. E através então desta admiração, deste respeito, desta paz, desta alegria, da bênção que nós sempre seremos quando estivermos representando a Deus, nos separando, nos preparando, pregando a palavra do Senhor.
e ide. Quando estivermos assim, ninguém segura, ninguém vai interromper a obra de salvação de Cristo, porque nós estaremos capacitados, estaremos sendo enviados pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré. Bem, nós finalizaremos então a partir de agora esta aula, esta oportunidade, desejando a todos um excelente domingo, uma excelente semana e abençoada semana. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos protegido, tem nos abençoado, tem nos capacitado, tem nos livrado. Glórias a Deus por isso. Um grande abraço caloroso, apertado, afetuoso a cada um de vocês. Um beijo, a paz do Senhor Jesus Cristo.